Eu tinha 26 anos quando comecei a trabalhar no Hospital São Benedito. Não era médico nem enfermeiro. Eu era técnico de manutenção do sistema elétrico e hidráulico. Um trabalho honesto, silencioso, que pagava as contas e me deixava em paz. Nunca imaginei que aquele prédio de 8 andares, com sua fachada de vidro e suas luzes sempre acesas, guardasse um segredo que ninguém ousava mencionar em voz alta. Mas guardava, e eu descobri do pior jeito possível. O que vou contar agora, nunca compartilhei com ninguém antes. Não completamente. Minha ex-namorada achava que eu tinha desenvolvido ansiedade. Meus pais pensavam que eu estava cansado demais. Meu supervisor achou que eu tinha tido um surto, mas nenhum deles estava lá. Nenhum deles sentiu o ar mudar depois da meia-noite. Nenhum deles entendeu por que, até hoje, não consigo passar em frente àquele hospital sem sentir meu estômago revirar. Comecei em agosto. A cidade estava no meio do inverno, aquele tipo de frio úmido que gruda na pele e nos ossos. O São Benedito era um dos hospitais mais respeitados da região, com 4 décadas de história e uma reputação impecável. Prédio antigo reformado, ala nova construída nos fundos, equipamentos modernos, médicos bem avaliados, tudo muito profissional, tudo muito normal. Meu trabalho era simples: fazer as rondas de manutenção preventiva 2 vezes por semana, verificar geradores, bombas de água, centrais de ar, sistemas de backup. Nada complicado. A equipe de manutenção era pequena, apenas 4 pessoas, incluindo eu. Havia o Marcelo, que trabalhava de manhã, a Joana, que cobria as tardes, o supervisor Nelson, que só aparecia para assinar papéis e resolver emergências, e eu, que tinha pego o turno da noite. O turno da noite. Esse é o detalhe importante. Quando aceitei o emprego, o Nelson me deu as boas-vindas com um sorriso cansado e um aperto de mão firme. Ele tinha uns 50 anos, barriga de cerveja e aquele jeito direto de quem já viu de tudo. Me levou para conhecer as instalações, mostrou onde ficavam as salas de máquinas, os quadros elétricos, os acessos restritos, tudo normal. Mas quando estávamos voltando para o escritório dele, cruzamos com um grupo de médicos no corredor do 3º andar. Um deles, um homem mais velho de cabelos grisalhos e jaleco impecável, parou ao nos ver. Olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar na hora. Curiosidade, talvez. Ou pena. É o novo da manutenção? Ele perguntou para o Nelson. Isso. Esse é o Rafael. Vai cobrir as noites. O médico assentiu devagar. Turno da noite. Repetiu, como se estivesse testando o peso das palavras. Entendo. Houve uma pausa estranha. O médico me olhou nos olhos, e por um segundo achei que ele fosse dizer algo importante. Mas ele apenas desejou boa sorte e seguiu pelo corredor, seguido pelos colegas. O Nelson não comentou nada, e eu não perguntei. Na época, não parecia relevante. Meu primeiro dia oficial foi numa terça-feira. Cheguei às 11 da noite, como combinado. O plantão ia até às 7 da manhã. 8 horas de trabalho, a maior parte delas em silêncio, caminhando pelos subsolos e áreas técnicas do hospital. O São Benedito à noite era diferente do que eu tinha visto durante o dia no treinamento. Mais silencioso, obviamente. Os corredores principais tinham aquela iluminação fria de LED, meio azulada, que deixava tudo com aparência de sonho. Os passos ecoavam. As portas pneumáticas sibilavam ao abrir e fechar. De vez em quando, passava uma enfermeira apressada ou um médico de plantão caminhando com cara de cansaço, mas, no geral, o hospital dormia, ou quase. Comecei minha primeira ronda à 00:15. Desci para o subsolo, onde ficavam os geradores principais e as bombas de água. O acesso era por uma escada de serviço estreita, mal iluminada, que cheirava a concreto úmido e graxa de máquina. Lá embaixo, o som era diferente. As máquinas roncavam em seu ciclo constante um zumbido grave que vibrava no peito. Verifiquei os medidores, anotei as leituras, conferi os níveis de óleo.
tudo funcionando perfeitamente. Subi de volta e segui para a ala leste, onde ficava a central de ar-condicionado. O corredor que levava até lá era longo, com portas de ambos os lados, levando para depósitos de equipamentos e salas de armazenamento. Só uma lâmpada a cada 5 metros, deixando bolsões de sombra entre cada ponto de luz. Meus passos ecoavam de forma estranha, como se houvesse alguém caminhando atrás de mim, só que com meio segundo de atraso. Cheguei à sala da central de ar, fiz as verificações necessárias e foi quando percebi o silêncio. Um silêncio tão completo que parecia anormal. Não havia som de nada. Nem o zumbido distante dos aparelhos médicos, nem o arrastar de pés no andar de cima, nem conversas abafadas. Nada. Apenas o ronco mecânico da central e minha própria respiração. Saí dali mais rápido do que precisava. O resto da noite passou sem incidentes. Fiz minhas rondas, anotei tudo, tomei café sozinho na copa da manutenção às 4 da manhã e saí às 7 em ponto com a sensação de que tinha sido uma noite produtiva e tranquila. Dormi o dia todo e voltei na noite seguinte. Foi na minha 4ª noite que notei a primeira coisa estranha. Eu estava fazendo a ronda das 11h30 antes da meia-noite, quando passei pelo posto de enfermagem do 5º andar. Havia 3 enfermeiras ali, organizando prontuários e conversando em voz baixa. Uma delas, uma mulher de uns 30 e poucos anos, com o cabelo preso num coque apertado, me viu passar e franziu a testa. "Você é da manutenção, não é?" Ela perguntou. "Sou. Rafael? Você vai ficar no prédio depois da meia-noite?" A pergunta me pegou de surpresa. "Vou. Meu plantão vai até às 7. Ela trocou um olhar com as colegas, um olhar rápido, mas carregado de significado. "Tudo bem", disse ela, voltando aos prontuários. "Só tome cuidado, tá?" "Cuidado com o quê?" "Com... sei lá. Você vai ver." Não era uma resposta, era uma não-resposta, e isso me incomodou mais do que deveria. Tentei perguntar mais, mas ela desconversou, disse que estava ocupada e me deixou ali parado no corredor com uma sensação esquisita no estômago. Segui em frente, mas a frase ficou na minha cabeça. "Você vai ver." Ver o quê? Meia-noite chegou, e foi nessa noite que percebi a mudança. Não foi nada dramático. Nada explodiu, ninguém gritou, nenhuma luz piscou. Mas o hospital mudou. É difícil descrever. O ar ficou mais pesado, o silêncio ficou mais espesso, quase físico. Os corredores pareciam mais longos, as sombras entre as lâmpadas pareciam mais escuras. E havia uma sensação, só uma sensação, de que eu não estava mais sozinho. Desci para o subsolo como sempre, mas dessa vez meus passos soavam diferentes, mais altos, mais vazios. Quando cheguei à sala dos geradores, fiquei parado na porta por um momento, apenas olhando. Tudo estava igual. As máquinas funcionando, os mostradores nos níveis normais, as luzes de indicação piscando em verde. Mas parecia errado, como se algo estivesse levemente fora do lugar. Mas eu não conseguisse identificar o quê. Entrei, fiz as verificações rápido e saí. A escada de volta para o andar térreo nunca tinha me parecido tão longa. Quando cheguei no corredor principal, vi 2 médicos caminhando na minha direção. Reconheci um deles, o doutor Costa, um cardiologista que já tinha me cumprimentado algumas vezes. Mas dessa vez ele não me cumprimentou. Ele nem olhou para mim. Passou direto, os olhos fixos em frente, com uma expressão dura no rosto. O colega dele, que eu não conhecia, também me ignorou completamente. Segui para a ala leste, o corredor longo, mal iluminado, com as portas de ambos os lados. Mas dessa vez, enquanto caminhava, tive a nítida impressão de que uma das portas se abriu e fechou atrás de mim. Não ouvi o som claramente. Foi mais uma sensação, uma mudança no ar. Parei e olhei para trás. Todas as portas estavam fechadas. O corredor estava vazio, silencioso. Continuei andando, mas mais rápido. Quando cheguei à sala da central de ar, a maçaneta estava gelada.
gelada demais, como se alguém tivesse deixado um pedaço de gelo encostado nela. Abri a porta devagar, entrei e o frio me atingiu como uma parede sólida. A temperatura lá dentro tinha que estar uns 5 graus abaixo do normal. Conferi o termostato, estava marcando 22 graus, temperatura ambiente normal, mas eu estava tremendo. Fiz as verificações rápido, respirando vapor no ar frio e saí correndo. O resto da noite foi uma tortura silenciosa. Cada corredor parecia mais longo, cada som parecia mais alto e mais estranho, cada sombra parecia se mover quando eu não estava olhando diretamente. Não vi nada concreto, não ouvi nada impossível, mas a sensação de presença, de algo ali comigo, não me largou até o sol começar a nascer. Às 7 da manhã, quando o Marcelo chegou para o turno dele, eu estava pálido e suando frio. Ele notou. Primeira semana é difícil, disse ele, dando tapinhas no meu ombro. Você se acostuma. Mas ele não me olhou nos olhos quando disse isso. Nas noites seguintes, comecei a observar padrões, pequenos, sutis, mas estavam lá. Sempre que eu fazia a ronda antes da meia-noite, cruzava com médicos, enfermeiros, técnicos. O hospital tinha movimento. Mas depois da meia-noite, era como se todo mundo evaporasse. Os corredores ficavam desertos. Os postos de enfermagem ficavam vazios, exceto por 1 ou 2 pessoas no máximo, e essas pessoas nunca ficavam longe da luz. Sempre perto de uma lâmpada, sempre com as costas protegidas contra uma parede. E ninguém, absolutamente ninguém, ia para a ala leste depois da meia-noite. Eu era o único. Comecei a prestar atenção nas conversas. Os médicos falavam baixo, mas eu ouvia fragmentos. Não aceito plantão depois das 12, dizia um deles. Nem me pagando o dobro, respondia outro. É melhor nem arriscar. Você sabe o que aconteceu com a doutora Mendes, né? Sei. Por isso que eu saio antes. Mas ninguém dizia o que tinha acontecido com a doutora Mendes. Tentei perguntar para a Joana, que trabalhava no turno da tarde. Ela era simpática, conversava comigo quando nos cruzávamos na troca de plantão. Mas quando mencionei que achava estranho o hospital ficar tão vazio à noite, ela ficou seria. É o jeito, disse ela. Sempre foi assim. Mas por quê? Rafael, olha, tem coisas que é melhor não saber. Faz teu trabalho, mantém a cabeça baixa e não fica andando sozinho depois da meia-noite, principalmente na ala leste. Por que não? Ela hesitou. Olhou para os lados, como se checando se havia alguém por perto. Então se aproximou e sussurrou, porque tem algo errado lá. Sempre teve. Desde antes de eu começar a trabalhar aqui, já tinha. O pessoal antigo sabe, por isso ninguém fica depois da meia-noite. Só quem não tem escolha. E eu não tenho escolha. Você foi contratado para o turno da noite, então não, você não tem. E foi só isso que ela disse. Aquela noite resolvi testar. Resolvi ficar acordado, atento e realmente observar o que acontecia depois da meia-noite. Às 11h50, eu estava no corredor do 4º andar, perto do posto de enfermagem central. Havia 4 pessoas ali, 2 enfermeiras, um médico plantonista e um auxiliar. Eles conversavam normalmente, checavam monitores, anotavam coisas. Comportamento normal. 11h55. O médico se despediu e saiu. Uma das enfermeiras o seguiu, dizendo que ia buscar algo no almoxarifado. 11h58. A outra enfermeira arrumou alguns papéis, pegou uma xícara de café e se retirou para a sala de descanso. O auxiliar também saiu, dizendo que ia ao banheiro. Meia-noite. O posto ficou vazio. E não foi só o posto. O andar inteiro ficou vazio. Eu fiquei parado ali, sozinho, ouvindo o silêncio se expandir. Não houve alarme. Não houve anúncio. As pessoas simplesmente desapareceram. E o hospital inteiro pareceu segurar a respiração. Caminhei pelo corredor devagar. Passei pelas portas dos quartos. Alguns estavam ocupados. Eu podia ver as silhuetas dos pacientes dormindo, ligados a monitores que piscavam na escuridão. Mas não havia ninguém cuidando deles.
Ninguém verificando sinais vitais. Ninguém passando nos corredores. Cheguei até o posto de enfermagem do terceiro andar. Vazio. Computadores ligados, papéis espalhados, xícaras de café ainda quentes. Mas nenhuma pessoa. Foi nesse momento que ouvi um som baixo, tão baixo que quase não era audível. Vinha de algum lugar abaixo de mim, talvez do segundo andar, talvez do primeiro. Era como um arrastar, algo pesado sendo arrastado sobre o piso de linóleo. Devagar, constante. Parei de respirar. O som continuou por talvez 10 segundos. Depois parou. Silêncio total. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso nos ouvidos. Fiquei parado ali, colado à parede, tentando decidir se descia para investigar ou se fingia que não tinha ouvido nada. Decidi fingir. Voltei para a sala de manutenção, praticamente correndo. Tranquei a porta atrás de mim e fiquei ali sentado até as 2 da manhã, quando finalmente juntei coragem para sair e terminar as rondas. O som não voltou, mas a sensação de estar sendo observado não me largou. Quando saí às 7 da manhã, o hospital estava vivo de novo. Médicos circulando, enfermeiras correndo, pacientes sendo transportados, famílias chegando para visitas, luz do dia entrando pelas janelas grandes. Tudo normal. Mas eu sabia que não era normal. Nada ali era normal. Na semana seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. Era quinta-feira, 00:20. Eu estava terminando a verificação do gerador de backup no segundo subsolo, a parte mais profunda do hospital. A sala era pequena, abafada, cheia de tubulações e fiação exposta. Só uma lâmpada fluorescente piscando no teto. Eu estava ajoelhado checando um painel de controle quando ouvi passos. Passos descendo a escada. Congelei. Ninguém descia ali. Aquela área era restrita, só pessoal de manutenção tinha acesso, e eu era o único da manutenção no turno da noite. Os passos eram lentos, deliberados, descendo degrau por degrau. Me levantei devagar, peguei minha lanterna e me aproximei da porta. A escada ficava logo à direita, uma espiral de metal que descia do primeiro subsolo. Eu podia ver os primeiros degraus iluminados pela lâmpada de emergência. E podia ouvir os passos se aproximando. "Tem alguém aí?" chamei, tentando soar firme. Os passos pararam. Silêncio. Esperei. 10 segundos. 20. 30. Então os passos recomeçaram, mas dessa vez subindo. Subindo rápido, como se alguém estivesse correndo escada acima. Corri até a base da escada e olhei para cima. Não vi nada, nenhuma sombra, nenhuma figura, mas ouvi a porta no topo da escada se fechar com força. Subi correndo, o coração disparado. Cheguei no primeiro subsolo e olhei ao redor. Corredor vazio, todas as portas fechadas. Silêncio absoluto. Mas no chão, bem em frente à porta da escada, havia pegadas. Pegadas molhadas, como se alguém tivesse pisado numa poça e caminhado dali. Mas não havia poça nenhuma, e as pegadas não levavam a lugar nenhum. Elas simplesmente começavam ali, em frente à porta, 3 ou 4 marcas claras no chão, e então sumiam. Fiquei olhando para aquelas pegadas por tempo demais, tempo suficiente para perceber que estavam secando, evaporando, desaparecendo enquanto eu observava. Quando não sobrou nenhum traço delas, subi as escadas de volta para o andar térreo e passei o resto da noite na copa, bebendo café e tentando não pensar no que tinha acontecido. Mas não consegui evitar. E foi nessa noite que comecei a realmente pesquisar sobre o Hospital São Benedito. Usei meu celular durante os intervalos. Pesquisei no Google, em fóruns antigos, em sites de notícias locais. E encontrei coisas. Encontrei que o hospital tinha sido construído em 1982, no terreno de um antigo sanatório que funcionou nas décadas de 1950 e 1960. O sanatório foi fechado em circunstâncias nebulosas, algo relacionado a denúncias de maus tratos.
Encontrei menções vagas a experimentos não autorizados e mortes não explicadas, mas nada concreto, nada que pudesse ser comprovado. Encontrei também relatos antigos em fóruns esquecidos de pessoas que tinham trabalhado no São Benedito e pedido demissão. Não aguentei ficar à noite, dizia um. Tem algo errado naquele lugar depois da meia-noite, dizia outro. Meu supervisor me avisou para nunca ficar sozinho na ala leste. Ele estava certo. A ala leste. Sempre a ala leste. Decidi que precisava saber. Precisava entender o que estava acontecendo. Então, na noite de sexta, resolvi passar a meia-noite inteira na ala leste, sozinho, observando. Cheguei lá às 11h45. O corredor estava vazio como sempre. Portas fechadas de ambos os lados, luzes frias a cada 5 metros, bolsões de sombra entre elas. No fundo do corredor ficava a sala da central de ar. Mas antes dela havia várias outras salas de armazenamento e equipamentos. E uma porta que eu nunca tinha aberto. Era uma porta diferente das outras, mais antiga, madeira escura em vez de metal, sem placa identificadora, sem janela de vidro. Só a porta, sólida e fechada, com uma maçaneta de latão gasto. Me aproximei dela. A maçaneta estava gelada, como todas as outras coisas na ala leste, depois da meia-noite. Tentei girar. Trancada. Olhei meu molho de chaves. Tinha acesso a quase todas as áreas do hospital, mas não lembrava de ter uma chave para aquela porta específica. Mesmo assim, experimentei. A terceira chave que tentei funcionou. A porta abriu para dentro com um gemido baixo de dobradiças velhas. Dentro havia uma escada. Descendo. Não era uma escada normal de serviço. Era estreita, de madeira, com corrimão de ferro enferrujado, e cheirava a mofo, a terra úmida, a algo que tinha ficado fechado por tempo demais. Iluminei com minha lanterna. A escada descia por pelo menos 3 lances antes de desaparecer na escuridão. Não havia luz elétrica, nenhuma lâmpada de emergência, só o escuro. Olhei meu relógio, 11h57, 3 minutos para meia-noite. Não sei por que desci, até hoje não sei. Talvez curiosidade, talvez teimosia, talvez algo me puxando, algo que não era racional. Desci os primeiros degraus devagar, testando cada um antes de colocar meu peso. A madeira rangia. O ar ficava mais frio a cada passo. Depois do segundo lance, a escada fazia uma curva fechada e continuava descendo. Continuei. Cheguei ao que parecia ser o fim. Uma porta pequena, também de madeira sem maçaneta. Apenas um trinco velho de metal. Empurrei. A porta resistiu. Depois cedeu com um estalo. Do outro lado havia uma sala. Não era uma sala. Era uma ala inteira. Um corredor longo, com portas de ambos os lados, idêntico aos corredores do hospital lá em cima. Mas diferente. As paredes eram de azulejo branco rachado, as portas eram de madeira pesada com janelas de vidro reforçado, e o chão era de cerâmica antiga, quebrada em alguns lugares. Aquilo não constava em nenhum planta do hospital que eu tinha visto. Era como se fosse uma estrutura secreta, escondida embaixo da ala leste. Dei alguns passos para dentro. A lanterna iluminou os números nas portas. 101, 102, 103, seguindo até o fim do corredor, onde a escuridão engolia a luz. Tentei a primeira porta. Trancada. Olhei pela janela de vidro. A sala do outro lado estava vazia. Só 4 paredes nuas, um piso de concreto e nada mais. Mas nas paredes havia marcas, arranhões, como se alguém tivesse tentado cavar através do azulejo. Fui para a próxima porta, também trancada, também uma sala vazia. Mas essa tinha algo escrito na parede. Letras grandes, irregulares, feitas com algo escuro. Não consegui ler o que dizia. A terceira porta estava entreaberta. Empurrei devagar. A sala era igual às outras, vazia, mas no centro do chão havia uma cadeira de metal, velha, enferrujada.
E presa à cadeira com correias de couro apodrecido havia... Não, não havia nada. A cadeira estava vazia, mas eu podia sentir. Podia sentir que algo tinha estado ali. Recentemente, foi quando ouvi um som vindo do fundo do corredor. Do escuro, era um choro, baixo, abafado, como alguém chorando com a boca tampada. Apaguei minha lanterna imediatamente. Fiquei parado no escuro total, segurando a respiração, ouvindo. O choro continuou. Depois parou. Silêncio por alguns segundos. Então passos, vindo na minha direção. Não eram passos normais. Eram arrastados, lentos, como se quem estivesse caminhando tivesse dificuldade para mover as pernas. Me encostei na parede, ao lado da porta entreaberta, tentando me tornar invisível. Os passos se aproximavam. Mais perto, mais perto. Parei de respirar. A figura passou pela porta. Eu a vi. Durante talvez 2 segundos, enquanto ela atravessava meu campo de visão, eu a vi. Era uma pessoa. Ou tinha sido. Vestia um avental hospitalar velho, sujo, rasgado. Os pés estavam descalços, arrastando no chão. A cabeça estava baixa, o cabelo comprido cobrindo o rosto. E ela brilhava. Não era uma luz forte. Era uma luminescência fraca, azulada, como a de um vagalume agonizante. Ela passou e continuou descendo o corredor, arrastando os pés, deixando um rastro úmido no chão. Esperei até não ouvir mais nada. Esperei mais 3 minutos. Depois, corri. Corri pela sala, pela porta pequena, pela escada de madeira subindo os 3 lances tropeçando nos degraus. Corri pelo corredor da ala leste sem olhar para trás. Atravessei a porta de madeira escura, deixei ela aberta. Tanto faz, corri até a escada principal. Subi para o andar térreo e não parei até chegar na copa de manutenção, onde tranquei a porta e me joguei numa cadeira tremendo tanto que quase caí no chão. Fiquei ali até o amanhecer. Não fiz mais nenhuma ronda. Não desci em nenhum subsolo. Só fiquei sentado bebendo água, tentando controlar a respiração, tentando convencer a mim mesmo de que tinha imaginado tudo. Mas não tinha imaginado. Eu sabia que não tinha. Quando o Marcelo chegou às 7, me encontrou pálido e suado. Tentei explicar. Tentei contar sobre a porta de madeira, a escada, a ala escondida, a figura no corredor. Ele me ouviu em silêncio. Depois suspirou. Você desceu, disse ele. Não era uma pergunta. Você sabia? Todo mundo sabe. Todo mundo que trabalha aqui há tempo suficiente. É por isso que ninguém fica depois da meia-noite. É por isso que você foi contratado. O que você quer dizer com isso? Rafael, você não foi contratado porque era o melhor candidato. Foi contratado porque aceitou o turno da noite sem perguntar, porque era novo e não sabia. Eles sempre contratam alguém novo para o turno da noite. Alguém que não faz perguntas. Alguém descartável. A palavra ficou suspensa no ar entre nós. Descartável. O que acontece com quem fica depois da meia-noite? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber a resposta. Marcelo desviou o olhar. Depende. Alguns saem. Pedem demissão, vão embora, nunca mais voltam. Outros ficam. Ficam onde? Aqui, no hospital, depois da meia-noite, eles ficam. Entendi, ou achei que entendi. A doutora Mendes, falei. O que aconteceu com ela? Ela não acreditou nos avisos. Achou que era superstição. Ficou fazendo plantão depois da meia-noite sozinha, atendendo emergências na ala leste. Até que uma noite ela não voltou. Encontraram o jaleco dela numa sala de equipamentos e pegadas molhadas levando até a porta de madeira. Mas ela nunca foi encontrada. E ninguém fez nada. O que você acha que eles podiam fazer? Chamar a polícia? Explicar o quê? Que o hospital tem uma ala fantasma embaixo da ala leste onde pessoas desaparecem? Que depois da meia-noite o lugar inteiro muda e algo assume o controle? Ele balançou a cabeça. Eles pagam bem para quem fica quieto, e quem não fica quieto acaba saindo, de um jeito ou de outro. Fiquei em silêncio, processando aquilo. Depois perguntei,
Por que você ainda trabalha aqui? Porque eu trabalho de dia, e de dia o lugar é normal. É um emprego bom, paga as contas. Eu só evito ficar depois da meia-noite e estou vivo. E eu? O que eu faço? Marcelo me olhou com algo que parecia pena. Ou você pede demissão hoje, ou você aprende as regras e segue elas. Que regras? Nunca desça naquela escada de novo. Nunca fique sozinho na ala leste depois da meia-noite. Se ouvir passos, se esconda. Se ver alguém que você não reconhece, não olhe no rosto. E se alguma porta que deveria estar trancada estiver aberta, não entre. Só isso. Segue essas regras e você sobrevive. Sobrevive. A palavra me atingiu como um soco. Passei o fim de semana tentando decidir o que fazer. Poderia pedir demissão. Simplesmente ir embora, procurar outro emprego, fingir que nada tinha acontecido, mas precisava do dinheiro. E parte de mim, uma parte estúpida e teimosa, queria entender. Queria saber o que realmente estava acontecendo ali. Então, voltei na segunda-feira à noite, mas dessa vez segui as regras. Fiz minhas rondas antes da meia-noite. Evitei a ala leste completamente depois das 12. Fiquei em áreas iluminadas, perto de outras pessoas quando possível. E funcionou. A noite passou sem incidentes. Terça-feira, mesma coisa. Quarta também. Comecei a achar que talvez pudesse continuar, que poderia simplesmente fazer meu trabalho, seguir as regras e ficar bem. Mas quinta-feira, algo mudou. Eu estava na copa às 2 da manhã, tomando café, quando o telefone de emergência tocou. Era o Nelson, meu supervisor. Sua voz estava tensa. Rafael, preciso que você vá para a ala leste. Agora. Mas é depois da meia-noite. Eu sei. Mas tem uma emergência. A central de ar pifou. Pacientes do 7º andar estão em risco. Você precisa ir. Não posso esperar até... Não. Tem pacientes críticos lá em cima. Crianças, Rafael, crianças em UTI. Se a temperatura subir mais 2 graus, eles morrem. Você precisa ir. Agora. Crianças. Merda. Peguei minha caixa de ferramentas e corri. A ala leste estava silenciosa quando cheguei. O corredor longo e escuro, as sombras profundas entre as luzes, tudo exatamente como eu lembrava. Mas dessa vez havia algo mais. Um som baixo, um zumbido, vindo da sala da central de ar. Corri até lá. A porta estava entreaberta. Entrei. A sala estava diferente. A temperatura não estava fria como das outras vezes. Estava normal. Mas o ar estava espesso, difícil de respirar. E o zumbido era mais alto aqui dentro, vibrando nas paredes, no chão, nos meus ossos. Fui até o painel de controle principal. Vários indicadores estavam em vermelho. Superaquecimento. Falha no sistema de refrigeração. Precisava reiniciar manualmente. Comecei a trabalhar, mãos tremendo, mas focado. Desliguei os disjuntores principais. Esperei 30 segundos. Religuei. Os motores começaram a girar novamente. Os indicadores voltaram ao verde um por um. Foi quando ouvi a porta se fechar atrás de mim. Me virei. A sala estava vazia. A porta estava fechada. Tentei abrir. Trancada. Merda. Merda, merda, merda. Bati na porta. Tem alguém aí? A porta travou. Preciso sair. Silêncio. Bati mais forte. Por favor, alguém. Nada. Olhei ao redor. A sala tinha talvez 5 metros quadrados, sem janelas, sem outra saída, apenas a porta, e equipamentos, e o zumbido que agora parecia estar ficando mais alto. Peguei meu celular, sem sinal, claro. Tentei ligar para o Nelson no telefone fixo da sala. Linha morta. Estava preso numa sala trancada na ala leste às 2h15 da manhã. Respirei fundo. Tentei me acalmar. Alguém viria, eventualmente. Quando o Nelson percebesse que eu não tinha voltado, ou quando o turno da manhã chegasse, eu só precisava esperar. Sentei no chão, encostado na parede, e esperei. 5 minutos, 10, 15. O zumbido continuava, e agora estava começando a soar como vozes.
Várias vozes sobrepostas, sussurrando coisas que eu não conseguia entender. Fechei os olhos. Tentei ignorar. Só na minha cabeça. Só cansaço. Só medo. Mas as vozes ficaram mais claras. Ele desceu, viu, sabe, não pode sair. Abri os olhos. A sala estava diferente. As paredes pareciam mais longas, como se a sala tivesse se expandido. E no fundo, onde antes havia só uma parede com tubulações, agora havia uma porta. A porta de madeira escura. Não, 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 não. Não podia ser a mesma porta. Eu estava no 5º andar. A porta estava na ala leste do andar térreo. Não fazia sentido. Mas ali estava ela, sólida, real, com a maçaneta de latão gasto. E ela estava se abrindo, devagar, centímetro por centímetro, a dobradiça gemendo. Me levantei e pressionei minhas costas contra a parede oposta. Não havia para onde correr, não havia como sair. A porta abriu completamente. Do outro lado havia escuridão. Escuridão absoluta. Mas algo estava se movendo nela. Algo estava saindo. Era a figura. A mesma que eu tinha visto no corredor subterrâneo. Avental sujo, pés descalços, cabelo cobrindo o rosto. E aquela luminescência fraca, azulada. Ela entrou na sala, arrastando os pés, deixando marcas molhadas. Parou no centro da sala. Ficou parada ali, de costas para mim, imóvel. Não consegui me mover. Não consegui respirar. Ela começou a se virar, devagar, a cabeça girando primeiro, o cabelo se afastando do rosto. E eu vi. Não era um rosto. Onde deveria haver um rosto havia apenas ausência. Um vazio escuro, profundo, como se fosse possível ver através dela para algum lugar que não deveria existir. E nesse vazio havia olhos, dezenas de olhos, centenas. Pequenos, brilhantes, se movendo independentemente, todos focados em mim. Ela levantou uma mão. Os dedos eram longos demais. Muitas articulações, se estendendo na minha direção. A boca dela se abriu. Não uma boca normal. Uma abertura que rasgou verticalmente no vazio onde deveria estar o rosto, revelando mais escuridão, mais olhos, e algo que parecia dentes, mas não eram dentes, eram algo pior. Algo que eu não consigo descrever. E ela falou, não com voz, com o zumbido. O zumbido formou palavras dentro da minha cabeça. Você desceu, você viu, agora você fica. Gritei. Não sei o que gritei, mas gritei e me joguei contra a porta da sala com toda a força que tinha. A porta cedeu, explodiu para fora com um estrondo. Caí no corredor, rolei, me levantei e corri sem olhar para trás. Atravessei a ala leste, subi as escadas, passei pelos corredores vazios. Não parei até chegar no estacionamento do lado de fora do hospital, onde a luz dos postes me envolveu e o ar frio da madrugada encheu meus pulmões. Fiquei ali parado, tremendo, chorando, tentando entender o que tinha acontecido. Meu celular tocou. Era o Nelson. Rafael, onde você está? Eu saí. Eu consertei a central e saí. Consertou? Do que você está falando? Eu não te liguei. A central está funcionando normalmente a noite toda. Congelei. Você não me ligou? Não. Por quê? Desliguei. Olhei para o hospital, para as janelas iluminadas, para os corredores que eu podia ver através do vidro. Vazio. Todos vazios. Não voltei para dentro naquela noite. Fiquei no estacionamento até o amanhecer, sentado no capô do meu carro, observando o hospital acordar, observando as pessoas chegarem, observando a vida retornar. Quando o Marcelo chegou, expliquei o que tinha acontecido. Ele ouviu em silêncio, depois balançou a cabeça. Te pegaram, disse ele. Eles te ligaram. Eles te fizeram descer. E agora você faz parte disso. Parte do quê? Do hospital. Depois da meia-noite, você não está mais só trabalhando aqui. Você está conectado. Eles sabem que você viu. Sabem que você desceu. E agora, toda noite, eles vão tentar te puxar de volta. De volta para onde?
para a ala escondida, para o lugar onde ficam as coisas que não saíram, as coisas que ficaram presas quando fecharam o sanatório, quando tentaram enterrar o que tinham feito. Mas você não pode enterrar certas coisas, elas ficam, e depois da meia-noite elas acordam. Pedi demissão naquele mesmo dia. O Nelson tentou me convencer a ficar. Ofereceu aumento, ofereceu mudar meu turno, mas eu recusei. Peguei meu último pagamento e saí. Isso foi há 3 anos. Desde então, evito aquela parte da cidade, evito passar em frente ao hospital, evito até pensar muito sobre o que aconteceu, porque quando penso, quando realmente me permito lembrar, começo a ouvir o zumbido de novo. Baixo, distante, como se estivesse vindo de algum lugar dentro da minha cabeça. E às vezes, nas madrugadas, quando não consigo dormir, acordo exatamente à meia-noite, sem alarme, sem motivo. Apenas acordo e fico deitado no escuro, ouvindo, e juro que ouço passos, passos arrastados, subindo as escadas do meu prédio, se aproximando da minha porta. Mas nunca chega ninguém. A porta nunca abre. Os passos apenas circulam do lado de fora por alguns minutos, depois vão embora. Ainda não sei se estou imaginando, se é só trauma, se é só minha mente pregando peças, ou se naquela noite, quando vi aquela coisa sem rosto e ouvi ela dizer que eu ficaria, uma parte de mim realmente ficou, presa lá, na ala escondida, depois da meia-noite, e talvez, eventualmente, o resto de mim seja puxado de volta. Não sei. Só sei que nunca mais vou trabalhar num hospital. Nunca mais vou descer escadas escondidas. E nunca mais vou ficar em qualquer lugar sozinho depois da meia-noite. Porque agora eu sei que tem coisas que existem nas horas mortas da noite, coisas que os hospitais tentam esconder, coisas que os médicos sabem melhor do que enfrentar. E sei que uma vez que você vê essas coisas, uma vez que você realmente as vê, elas te veem de volta e nunca param de olhar. Às vezes ainda pesquiso sobre o Hospital São Benedito, leio notícias, verifico se está funcionando normalmente, e está, durante o dia pelo menos. Pacientes entram e saem, cirurgias são realizadas, vidas são salvas. Mas quando vejo fotos do prédio, quando vejo imagens da ala leste, sempre olho as janelas. E às vezes, só às vezes, vejo uma figura parada numa delas, imóvel, observando. E me pergunto quantos outros estão lá embaixo, na ala escondida, esperando que alguém desça, esperando que alguém veja, esperando que alguém fique, porque depois da meia-noite, no Hospital São Benedito, há regras. E a regra mais importante é aquela que ninguém diz em voz alta. Não importa o que aconteça, não importa o que você veja, não importa o que você ouça, nunca, nunca, desça aquela escada. Mas sempre há alguém novo. Sempre há alguém que não sabe. Alguém que aceita o turno da noite sem perguntar. Alguém que acha que pode lidar. Alguém como eu. E quando essa pessoa descer, quando ela abrir aquela porta de madeira e ver o corredor de azulejos rachados, quando ela olhar pelas janelas de vidro reforçado e ver as salas vazias com marcas nas paredes, quando ela ouvir o choro vindo da escuridão e ver a figura luminosa arrastando os pés, ela vai entender. Vai entender que alguns lugares não são feitos para os vivos, que algumas portas não devem ser abertas, que algumas coisas, uma vez vistas, não podem ser esquecidas. E vai entender, tarde demais, porque os médicos se recusam a trabalhar depois da meia-noite, porque eles sabem, todos eles sabem, e agora eu também sei. E você, se algum dia se encontrar num hospital tarde da noite, se os corredores ficarem muito vazios, se o silêncio ficar muito pesado, se você vir uma porta de madeira escura onde não deveria haver nenhuma porta, você também vai saber. Mas espero, sinceramente espero, que você nunca precise descobrir. Porque 3 anos depois, eu ainda acordo à meia-noite.
Ainda ouço os passos, ainda vejo quando fecho os olhos, aquele vazio onde deveria haver um rosto, aqueles olhos incontáveis me observando, aquela abertura rasgada, formando palavras que não eram palavras. E ainda, em noites muito quietas, quando a cidade dorme e o mundo parece suspenso entre um dia e outro, ainda ouço o zumbido, chamando o meu nome, dizendo que é hora de voltar, que é hora de descer, que é hora de ficar, mas eu não vou. Nunca vou. Não importa quantas vezes me chamem, não importa quão forte o zumbido fique, não importa quantas figuras eu veja nas sombras da minha janela às 3 da manhã, porque agora eu sei as regras, e a regra mais importante, a que aprendi da pior forma possível, é essa. Uma vez que você sai, não volta. Não importa o quê, nunca volta.